Mayray? Entrou pelo serviço. Só isso, só entrar pela parte de serviço. Parte de serviço. Não é pra comer, então... Que hora certa? Senta aqui, Maurão. Apesar da hora, vocês não sabem, mas a gente tá gravando, são 8h30 da noite. Vou fazer a denúncia, tá funcionando social. Não é que eu tava funcionando, sei lá. Eu também não sei. Como é que é aquela música do Tim Maia, do síndico? Chama o síndico? Chama o síndico. Tim Maia. Jorge Benjor, na verdade, Jorge Benjor. Porque o Tim Maia não estava presente, evidentemente, né? O síndico era o Tim Maia. Exatamente. Ele era o Porque, síndico. evidentemente, como todo síndico, não está no lugar certo. É uma honra estar aqui antes de mais nada, mas ele me conhece porque sabe que eu vou derrubar tudo aqui. Mas depois eu vou deixar na Eu não pensei gravação. nisso. Eu pensei nisso. Vamos só tomar um pouquinho de distância. Não, depois eu vou contar a história do meu primeiro perrengue em programas comigo. Você lembra da água? Será que você se lembra da água? Tem uma água em Maldonado. Não foi Maldonado. Libertadores 2000, ali do lado de Ponta da... Foi Maldonado? Foi. Na minha cabeça Ponta del era Este. Buenos Aires, no jogo do Vélez. Não, Não, foi Maldonado. Acho que o teve 2 ou 4 ou 5 episódios. Isso aqui tava para entrar no ar num boletim lá no Jornal da Band e tal. Era o Carlos Nascimento. Carlos Nascimento apresentando e tal. Aí ele falou, bora, passa água. Eu falei, claro. Não, mas vamos dar um detalhe que é fundamental. O pessoal, no meu ponto, dizendo, atenção, vai entrar no jornal 40 segundos. Atenção, preto, 30 segundos. E aí? Aí falou, passa água. Eu falei, claro. Eu peguei de sacanagem, peguei e fiz assim, zoom. Joguei, mas era pra jogar já de sacanagem, um copinho d'água meio pesado, não dava pra bater nele, tava atrapalhando, faltando 30 segundos pra entrar no ar no Jornal da Band. Só que Mauro Betti Produções, claro, tava um pouquinho aberta. Ou seja, ela viajou já com o jato no peito dele, explodiu. O nome da Band. Aquela camisa azulzinha clara, pá, sopado. Do outro lado eu sorri os gritos. O que tá acontecendo aí? Não acredita em que era da Band, não. Era a Anta, comentarista, jogando pro narrador um copo d'água viajante. Resultado, entrou em off. Já aqui em Maldonado, acho que não lembro qual era o time defensor contra o Atlético Mineiro. Eu quero Atlético Mineiro. Bom, ele não entrou, quer dizer, entrou em áudio, mas não entrou ao vivo. Quer dizer, entrou ao vivo, mas não entrou em imagem. Esse vai dar bastante edição. Bom, é o primeiro, então, cara, na boa, eu não sei nem como que eu faço a abertura. Porque a abertura é diferente, mas vamos lá. Onde é que eu abro, Geninho? Olá, pessoal, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez aqui na nossa varanda. Bom, é claro que a cada receita que eu preparo é com tanto carinho, com tanto amor, que eu falo, vou fazer hoje um prato especial. Só que hoje, além desse prato especial, o programa ele registra o primeiro de muitos convidados que nós vamos receber aqui na varanda. E o convidado de hoje tinha que ser um amigo do peito, queridíssimo. E nós vamos fazer, infelizmente, um programa rápido. Nós estamos começando a gravar agora, 15 horas, e a gente só pode ficar juntos até as 20 horas. Então é tudo para tanta história que a gente tem. Que alegria e que emoção. Mauro Betti. Literalmente em casa, velho. Olha que legal. 31 anos assim, de que a gente se conhece, né? Eu já te conhecia pelas ondas do rádio, pelo Eldorado e tal. Eu também. Mário Lúcio Marinho nos apresentou ali numa cabine, se não me engano, no Morumbi, o primeiro jogo, 92, fazendo Rádio Eldorado com o Mário Marinho. Eu estava na Rádio Gazeta, TV Gazeta começando e tal. E, e aí foi legal porque foi daquela química culinária já de primeira e, já de lá pra cá foi Band, foi Record, foi Fox Sports, cara, e tá sendo aqui, né? Você se lembra? Primeiro, cara. Você sabe que, enfim, com o Mauro, evidentemente eu não preparei roteiro nenhum para gravar, para te receber e tudo mais. Eu acho espero que você prepare a comida. Não, a comida. Eu já babo lá para o Deixa Instagram. comigo, já vou falar até o que é que nós vamos preparar aqui. Tá. Eu não rotulo nem a vinheta aí, mas isso é problema de quem vai fazer edição. Isso, né? Mas ele trabalha se vira. Sabe o que eu ia falar que eu acabei de me lembrar? Você foi um dos responsáveis pela minha ida
e pela história gigantesca que eu construí na TV Bandeirantes, na Isso Band. é verdade. Você lembra disso, não? Lucas Silveira, claro, né? Você lembra onde nós estávamos? Estava num evento no... Federação Paulista, Da Federação. que era na Na Brigadeiro Brigadeiro Luiz Luiz Antônio, Antônio. 96. Exatamente. Você estava brilhando já no SBT. Isso. Estava o Juca Silveira, eu falei, seu chefe, seu Pretão já sabia e tal. Você estava sentado numa poltrona, na eu minha já não lembro. frente, Ah, sim, isso mesmo. Estava o Juca Silveira, ou atrás. saudoso diretor da Band e tal. Eu falei, exatamente, falei, ó, Prieto, Juca, entendam-se. E o quanto antes, e graças a Deus se entenderam. E aí começou uma... 15 anos. Jogos, cara. 15 anos de Band. Deu tudo isso, velho. Para Foram- mim, foram duas- seguidas 19 anos. Em duas partes, 8 anos a primeira e 7 a segunda. Cara, 15 anos. e assim, eu vou lá na Bandeirantes desde os 9 anos de idade, né? Eu trabalhei 19, acho que meu pai somando entre rádio, TV Bandeirantes, Band Esportes, Band News, uns quase 19 a 18. E o meu filho começou agora, o Gabriel Caçulinha, como estagiário da Rádio Bandeirantes, cara. Assim, eu conheci a mãe dos meus filhos lá, a Ellen Martins, trabalha hoje há 30 anos na Globo. E assim, é uma casa que é uma... Como eu me sinto aqui na sua casa, é uma Legal, família muito legal, assim. Ô Mauro, você está com fome? Sempre, até porque falando sério, o Preto falou 15 horas, é 15 horas mesmo. Desde anteontem que eu já não almoço, que o Preto falou, vai botar a mão na massa. Ah, é? Então eu vou começar a botar Embora a mão na esteja em massa. regime de desengorda. Eu quero ver o que você vai fazer aí. Eu sei que você faz muito bem, filho. Então, o que eu vou fazer aqui é outra coisa que a gente precisa discutir. Tá. Você sabe que está chegando aqui o Dia dos Pais, Sim. e quando eu pensei em você como convidado, me veio na cabeça também o teu pai queridíssimo, que eu também tive a honra de trabalhar com ele, não só dentro da televisão, Sim. mas nós chegamos a viajar algumas vezes juntos Verdade. também com o Johnny, né? Em algumas apresentações eventos da Band. para a Band, e ali ficamos ainda mais amigos. Sim. Com a chegada aí do Dia dos Pais, Mauro, qual é a lembrança que você tem do seu pai, a mesa, a sua família, um prato que eu possa preparar para você aqui? É claro que o prato já está aqui, eu vou fazer e tal, mas para a gente contar a Mas foi história. muito legal. O Preto me falou, eu fiquei muito honrado por ser o primeiro, mas sobretudo por essa homenagem ao avô do Luca e do Gabi. Você sabe que já são 11 anos que ele partiu. Primeira vez que eu chorei, sem ser na época, até porque teve um carinho muito grande das pessoas quando ele morreu e tal, foi uma vez a gente chegando lá naquele Jim De Luca em Nova York. Você tem uma ideia do que ele gosta de comida? Eu falo sempre meu presente, foi um presente para nós todos. Quando eu entrei lá, falei, eu estava com a minha mulher, segunda mulher, a Silvana, tal, a gente chegou lá e eu falei, eu vou te levar a um lugar que meu pai sempre gostou, né, de comida. Entrei no Jim De Luca, aqui o Jim De Luca lá do Sul. Quando eu entrei, Cacilda, eu comecei a chorar porque eu já estava preparando, mas assim, eu falei, assim, eu vi um prosciutto, eu falei, cara, um parmigiano, que era das coisas que ele amava e tal. Isso aconteceu várias vezes quando inaugurou o Italy. Eu entrei no Italy aqui em São Paulo, entrei e falei, puto, o velho vai, eu juro que depois o velho vai gostar disso lá em cima. Então, assim, a comida para ele sempre foi muito presente. Ele adorava tudo frio, assim. Deixa eu fazer um suspense Impressionante, aqui cara. e te interromper, Não. porque você vai falar do prato que nós vamos Claro. preparar aqui. Você vai anunciar o prato que eu vou preparar aqui para você, em homenagem ao seu pai, aos nossos pais. O meu Você pai tem também, teu vou pai falar um também. pouquinho do meu pai. Eu Mas vi você muito do seu disse- pai também, principalmente quando chegava no aeroporto. Mas você disse que em Nova York você chorou, Sim, lembrando dele. no Italy você chegou a chorar Cheguei também. também. Agora, quando você recebeu a notícia da partida do teu pai, você não chorou. Não. E eu estava no ar, na Rádio Bandeirantes, né? Exato. Meu pai teve um AVC no domingo, 10 da manhã. Ele estava internado. Estava internado, já estava mal, não se imaginava tão mal, teve AVC, o estado era reversível, então a gente soube que, lamentavelmente, ele partiria no domingo e partiu na madrugada de quinta-feira. Eu estava pela Rádio Bandeirantes, com o Milton Neves brigando com o Rogério Ceni no estúdio, eu estava no estúdio ao lado, sozinho ali na Rádio Bandeirantes, quando meu irmão me ligou e falou, ó, foi, né? Eu ia passar a notícia para o Milton Neves, eu falei, cara, eu estou preparado. Você estava no ar. Eu estava no ar na Rádio Bandeirantes, que ele trabalhava, né? Que trabalhava lá. Exatamente. A gente trabalhava, éramos colegas de Rádio Bandeirantes, TV Bandeirantes, Band News, Band Esportes também. E aí eu falei, eu vou passar para o Milton Neves e ele vai dizer, né? Eu falei, eu estou preparado, estou há 4 dias sabendo que vai ser. E eu coisa tinha escrito maluca isso. exatamente, atado um texto no meu blog no Lancinete. Eu falei, quer saber? Eu vou dar notícia. Aí eu comecei a falar, o operador Denis Mendes teve uma sacada quando percebeu que eu estava falando daquilo, né? E o que era.
era um jogo de São Paulo havia se classificado para a final que ganharia da Sul-Americana de 12. Eu comecei a ler o texto e tal, e confesso, Preto, que só na madrugada seguinte, que isso era tipo 1h15 da manhã de uma quarta para quinta-feira, os jornais pela manhã de TV, à tarde, os programas se repercutiram até colocando na íntegra, né? Você acha hoje lá no YouTube e tal. E aí, só 3 dias depois, quando eu me entrevistava da Itália para falar como era a sensação de você dar a notícia que seu pai morreu ao vivo, ainda mais colega de trabalho da Bandeirantes, que eu vi o tamanho da coisa. E até hoje o pessoal fala, pô, qual foi o seu maior furo? Esse. Para você ver como, que legal, você deu um grande furo. Sim, o furo que eu não queria dar, que era a notícia da morte do meu pai. E foi um negócio impressionante, evidentemente, né? Mas assim, até pelo carinho que as pessoas tiveram a gente, o respeito, sobretudo, claro, com ele, fez com que a gente tivesse, digamos, esse luto tardio. Eu falei, foi tanto carinho que a gente recebeu, que eu falei, velho, passa, né? E passou. Né? Você sabe como é uma experiência mais ou menos parecida, né? Situação, evidentemente, a exemplo do Vale, né? Foi um negócio impressionante, assim. E meu sonho, eu vi 2 vezes você com o Luciano, as 2 vezes foram muito pesadas, até pelo carinho também que eu tinha com o Luciano. E assim, como é que é? Ao mesmo tempo eu falo para ele, até falando Dia dos Pais, eu falei, para mim foi menos complexo anunciar a morte do meu pai ao vivo do que teria sido eu ligar para os meus filhos que já estavam morando com a mãe deles e falar que o avô deles tinha morrido. Eles ficaram sabendo por conta disso, né? Daí deu na internet, deu no Twitter, a mãe deles também soube que uma amiga ligou, ela falou para o caçula, e o mais velho já estava sabendo via Twitter. O avô tinha morrido. Então, assim, eu não teria coragem para contar para os meus filhos que o avô deles tinha morrido. Mas tive coragem para, durante 7 minutos, tive, sei lá, jornalismo, enfim, no sangue, para durante 7 minutos e meio dizer que meu pai tinha partido. Foi uma repercussão tão grande, evidentemente, primeiro porque o Brasil perdia um dos maiores jornalistas da história. Mesmo. Né? Mesmo. Um dos maiores, na linguagem de hoje em dia, um monstro. Né? Monstro, não estragado, não, mesmo. Um monstro. E com a morte sendo anunciada pelo próprio filho ao vivo. Na mesma emissora que a gente trabalhava, quer dizer assim. Porque o primeiro telefonema que veio do Johnny Saad, em seguida do Mitre, que era o dono da emissora, o meu chefe e tal, e logo depois do meu irmão, né? Falando, olha, ele vai ser cremado, mas sabia. Já estou falando para ele ir lá para o cemitério Morumbi. E foi uma loucura. Eu desci, encontrei o Boris Casoia, já nem lembro mais da Band News FM, e demos uma entrevista coletiva 2 da manhã ali na frente do Albert Einstein. Aí foi loucura, né? No dia seguinte eu fiquei 2 horas no Datê, no programa especial da Band, e aquela coisa que a Band tem muito, dessa coisa família, né? É uma coisa muito legal da Band, que a gente se sente absurdo. Eu sei que tem 3 gerações agora, uma coisa carinhosa, respeitosa. Que vem desde o seu João. Vem desde o seu João. O dia, a festa do seu João. Imagina, desde 75 eu vou naquele prédio. Que agora meu filho frequenta como estagiário da Rádio Bandeirantes. 75 você nasceu lá. Eu nasci lá. Eu nasci até no Jovem Pan mesmo, com meu pai. Quando eu cresci ouvindo meu pai, com 6 anos de idade, na Rádio Jovem Pan, então na TV Record, eu tinha acabado de sair da TV Gazeta, então eu cresci com meu pai fazendo aquilo. Então para mim era natural, como é natural para os meus filhos também verem a mãe no Globo Rural, ela está 27 anos no Globo Rural e 30 anos de TV Globo, a Anne Martins, e o avô, né? Então assim, meus filhos meio que se acostumaram a isso aí, nessa coisa ligada, o microfone, essas coisas. Não que a gente gosta, mas a gente se acostuma. Qual é o prato que a gente vai homenagear ao seu pai? O que eu preparo aqui para a gente se lembrar do seu Joelmir Betting? Aqui, Joelmir Betting na varanda. Na varanda. Olha, e vou dizer uma coisa, era um lugar que ele comia. Eu vou falar só uma coisa, cara, tem que dar detonada. Falando muito bem do Beto. Ele gostava de dobradinha, ele gostava de giló, ele gostava das porcarias de coisa. De tudo. De tudo mesmo. Mas ele adorava comida. Assim, ele via, tem fotos nossas em viagens, ele numa vitrine de pão, olhando assim a padaria. Mas assim, babando mesmo. E você tem a sensibilidade também para esse Preto, você falou, que tal? Eu falei, e aí eu vou contar. Quando ele fez, em 79, a primeira vez viagem que a gente foi para fora, tinha um lugar no norte da Itália chamado Courmayeur, que é tão norte da Itália que é até uma cidade com nome francês. E um restaurante chamado Maison da Filippo, e pela primeira vez a gente comeu uma polenta valdostana, que é uma polenta mais cremosa. Cara, era um prato maravilhoso, era um restaurante que tinha 21 pratos de rodízio, assim, 8 sobremesas, mas desses 29 pratos, o que eu lembro é dessa polenta valdostana, que eu não gostava muito de polenta, e a partir dessa, apesar da origem italiana que eu tenho, eu nunca mais vou esquecer polenta, e o meu pai falava sempre que a melhor polenta que ele tinha comido lá era ali, embora ele desde cedo em Tambaú, embora de família inteira alemã, Padre Donizete, secretário e coroinha do Padre Donizete,
ele sempre adorou polenta, cara. Mas assim, ele adorava polenta frita, essa polenta valdostana, polenta cremosa, enfim. Polenta pro meu pai era tipo quase que um sinônimo de coisa gostosa. Vamos homenagear então o seu Jovomir com uma polenta Maravilhosa. valdostana? Valdostana que é meio cremosa, assim. Eu vou fazer, então eu vou preparar aqui para você uma polenta Vale da Ostra. cremosa, Que é cremosa. basicamente a polenta valdostana. que é uma polenta que eu adoro, que a gente faz. É uma Paganini italiana, tá certo? Nome musical mesmo. Com funghi Portinho maravilhoso. cotini, puxada primeiro no azeite, trufar essa polenta cremosa. Aí vamos quem fazer. chora é o meu irmão. Meu irmão é daqueles que enfia o nariz atrás de trufa. Entendeu? Meu irmão, Vamos trufar essa polenta e um grana padano. Eu brinco sempre. Hã? Mauro Betti, o que você comeria até o final da vida? Grana padano. Grana padano? Larga tudo, você só pode comer de hoje até o final da vida é grana padano, é parmigiano, assim. Você botar qualquer coisa, até, sei lá, pizza portuguesa com coentro, mas botar um parmigiano, você salva a receita. E eu vou trazer um vinho especial, um Chianti, É maravilhoso. para você. Delícia. Fechou? Aliás, quer tomar um vinho já? Começar? Vou pegar aqui na Você minha fica falando adega. comida, tá dando fome. Mas nem comecei a preparar o prato ainda. Deixa eu abrir a adega. Isso, vai pegando, que eu vou falar uma coisa assim. Ele já me conhece, a gente pode até contar umas histórias aqui. A primeira vez que eu fiz um programa com Comenda era do maravilhoso Rony Fon lá na Gazeta. O Rony. Maravilhoso. E era o pessoal do Sei Que Sabe, que era maravilhoso aqui de São Paulo, que fazia. E eu, morrendo de medo, ainda mais, porque sou histriônico, desajeitado, mexo as mãos e tal. E eu assim, né? E era um estúdio menor, que é a varanda aqui do Prieto. Então eu tava assim, cara. E era tipo uma carne, né? Sei lá, deliciosa pelo cheiro, né? E eu falei, eu não vou cortar essa carne, porque a chance de eu cortar dar errado, eu derrubar o vinho, e era um copo desse tamanhão. Eu falei, eu não vou, porque eu vou derrubar, vai ser ridículo, não sei o que lá. Não era ao vivo, era gravado. Não. Aí o que fiz? Eu falei, eu vou ficar quietinho, acabou o programa, eu vou lá e como. Só que tinha atrasado, não sei o que lá. Na hora que acabou o programa, eu falei, valeu, não sei o que lá, graças a Deus eu não derrubei nada. Nada? Eu fui comer, nada, acredite. Na hora que eu fui comer, eu pensei, Gravou? gente, gravamos. Porque eu preciso ver. Não. Acredito vendo. Maravilhoso, foi bom. Na hora que acabou o programa, eu falei, agora eu vou comer. Aí viu o garçom e falou, gente, infelizmente tem outra gravação. Nossa, aquele cheiro maravilhoso, não comi nada. Mas Não você comeu vê, nada? Nada, não deu, porque eu falei, eu vou derrubar. Se eu for cortar esse bife aqui, uma carne no bife, eu vou derrubar qualquer coisa. Né? Porque isso, na verdade, vários eu só derrubei em você. Ah, não. E você uma vez uma Valone também na Gazeta. Roberto Avalone? Cara, inesquecível. Vinheta no ar da mesa redonda, um copo grande, 3 horas de programa, e na época o ar-condicionado da Gazeta estava com o programa. Então, todo mundo derretendo no programa. Vai entrar o programa, vinheta no ar do mesa redonda, a Anta aqui um baita copo d'água, eu derrubo o copo, mas não só derrubei na mesa, eu derrubei no roteiro do programa. E eu sentado no Valone, e a mesa redonda era tipo uma bancada, e era meio curva, assim. Então parecia uma fonte luminosa, assim. Cara, eu caí. O Avalone com razão. Com efeitos especiais, né? Cara, ele falou que eu tinha derrubado, normal, até porque eu assumiria. Só que eu fiquei 6 meses na ponta da mesa a partir daí de sangue. Você não vai derrubar mais nada no estúdio. Que maravilha. Aqui, ó. Don Giovanni Chianti Classico. Prego. Pretão, eu vou dizer aqui também, testemunho de várias viagens maravilhosas. O Pretão sempre me mandou muito bem na comida e sempre mandou também na escolha do Na vinho. escolha do vinho? Sempre. Vamos ver se a gente acertou hoje. Não, você acerta, beleza. É outro patamar ali do Bruno Henrique. Não sou que nem o Galvão Galvão segurando o vinho. Vamos um craque. Só aquelas patas que ele abre, só o Galvão para ter aquelas patas de Ramon. Show? Sensacional. Tem um monte de programa e jogo para fazer hoje, mas você aprecia com moderação. Vai devagar. O médico falou, uma taça de vinho eu devo por dia. Vinho é maravilhoso. Pô, extremamente E a tua saudável. bebida, Preto? Hã? De todas as bebidas é a tua bebida. É a que eu mais aprecio. E sabe, né? Viva. Viva você, família, Amizade, família. seu Joelmir, seu Pai do Valdemiro, Piero meu pai também. também, que olha, Viva e do aí eu pai. quero falar um pouco do seu Valdomiro, porque eu não tive a felicidade de pegar uma viagem dele, mas olha, porque 2 anos atrás, eu tenho que esqueci, ele te mandou um abraço, lá no ponto em Guarulhos, Do aeroporto? do aeroporto, ele falou, ô, seu Mauro, você quer almoçar porque eu era amigo? Eu falei, pai do Pireto, exatamente, pô, parceiro, pô, maravilhoso, cara. Meu pai era motorista de táxi. E o último trabalho dele foi no aeroporto de Guarulhos. O que era um grande barato, porque a gente sempre viajou muito.
né? Às vezes olha com jeito de comprar, né? E nas voltas era uma festa, todo mundo chegando de mala. Cadê o pai do Preto? Cadê o pai do Preto? Cadê o seu Valdomiro? Seu Valdomiro? Uma vez até eu cheguei, a gente não estava trabalhando muito nesse momento assim. Eu cheguei já falando, pô, cadê o pai do Preto? Eu falei, cara, os caras. Não é porque eu falei, cara, tá vendo aquele carro lá? Era ele, cara. Pô, Já tinha ido ou ia chegar? não, tinha acabado de sair. Acabado de- Aí não, eu sou cara brinca assim, agora o pessoal falando de futebol, tá? Não, eu só vou se tiver o pai do Preto. Eu falei, então corre lá. Pega sua mala e sai correndo atrás daquele carro. Aqui, Mauro, a gente vai bater um papo e no programa eu vou ensinando como é que prepara o prato, né? Que é uma das coisas que eu vou dizer, ele não tem a menor capacidade, ou não tinha até a pandemia, porque depois você vai provar em breve a minha pizza. Pizza eu aprendi a fazer. Pizza. Você Massa. aprendeu a fazer com quem? Faustão? Cara, não, cara, foi com o Rafa Pizzaiolo, um dia ele mandou mensagem, eu falei, cara, eu preciso aprender a fazer alguma coisa que você nem abrir a geladeira. É. Aí ele me ensinou, eu enlouqueci tanto, comecei da óbvio que abriu a pandemia, né? Eu enlouqueci tanto que comecei a fazer curso, estudar em pizzaria de amigo, meter as caras, e olha, eu vou dizer uma coisa, em breve acho que eu vou abrir uma pizzaria. Qual é a sua especialidade? É uma pizza de longa fermentação, 48 horas, massa napolitana. E assim, eu tô numa loucura assim que eu invento uns dentro. A perfeição também pretensão. Eu uso uns blends assim de vários queijos. Gosto de fazer com queijo Tulha, que é um queijo maravilhoso da fazenda lá de Atalaia de Amparo. O Cablanca, que é um queijo pecorino holandês fantástico. Enfim, tô enlouquecendo agora por causa de pizza. Mas isso tudo que você sabe fazer. Você vê que barato? Não, você sabe fazer. Eu não sei não. A cozinha... Você sabe que eu sou aluno. Mas isso eu sei fazer. A cozinha é um grande barato, Mauro, porque basta você gostar. Você sabe que eu comecei essa história aqui por hobby, né? Eu Comecei também por hobby. Isso aqui, para mim, é um prazer. Com a minha família, minha esposa, meu filho. O Preto, isso eu sempre invejava meu irmão, o Panda. Ele é brilhante. E ele assim, meu irmão faz caçulê, risoto, também falo trufas, não sei o que lá, não é fácil você fazer o equilíbrio e tal. E o meu irmão é impressionante. Eu falei, e a minha família de origem italiana toda cozinha bem, a minha avó alemã cozinhava bem também. Eu falei, eu preciso fazer até para unir as pessoas. Eu falei, pizza é menos complicado. E hoje eu sou enlouquecido, cara. Eu estudo, acho que mais pizza do que futebol do que música. Sério? Tô assim, e realmente, mesmo desajeitado como você bem e mal conhece, eu tô fazendo uma pizza bem legal, cara. Que bom. Mesmo. Mas a gente precisa Problema de disso. amor, né, Preto? As Alimentar as pessoas. pessoas. Mas as pessoas que estão do outro lado, a gente sempre que a gente se encontra com um telespectador, um cara ouvinte de rádio, e que vê a gente trabalhando, fala, poxa, a vida de vocês é uma delícia, né? Vocês assistem jogo no estádio, né? Vocês conversam com os ídolos do futebol, do esporte, do modo geral. Aí vocês ficam sentados numa bancada, falando de futebol, de esporte, como se a gente fizesse isso 2 horas por dia, 5 dias por semana. E na verdade você está trabalhando quantas horas por dia, quantos dias? da semana? Melhor não perguntar, viu, Preto? Mas é o que eu posso dizer. Em 21 e 22 eu não fiz as contas, até que eu peguei quase 13 dias de férias. Mas assim, em 21 eu tive 16 dias de folga. 16 dias em um ano. Um ano inteiro. Esse ano eu Então, prefiro mas tem que contar. fazer pizza. Tem que fazer pizza, né? Tem que fazer pizza, tem que fazer polenta, tem que tomar vinho, porque senão a gente não aguenta. A gente não aguenta e assim, claro que é maravilhoso, a gente trabalha tanto porque a gente trabalha exatamente com quem a gente gosta e muitas vezes com quem a gente gosta. É verdade. Então, se a gente está aqui, então, se você está fazendo um conteúdo, eu estou, enfim, muito bem acompanhado mesmo, pela sua família. Ah, cara, mas a gente tem que se divertir. E a gente se diverte, porque assim, às vezes porque o futebol, às vezes fala, nossa, Mauro, cara, você dorme. Eu falo, durante os jogos. Então, Durante o jogo. A hora que o jogo tá rolando, eu durmo. Tá dormida. Você fala qualquer bobagem, tá e feio. Você não chora, não? Pra descascar a cebola? Nada. Eu vou chorar de emoção que você está aqui comigo. Esse é o principal motivo para eu chorar hoje. Eu só acho que cebola e alho podiam ser mais sociáveis, né? Ah, é? Não, você come porque é aquela coisa, né? Outro dia, juro por Deus, outro dia assim, eu cheguei em casa, você comeu alho? Eu falei, amor, é pra pizza, mano. Marinada. Eu falei, mas ela chegou em casa, assim, no CEP já tava com cheiro. Mas eu adoro alho. Alho é maravilhoso. Eu adoro alho.
Parmigiano, ô Preto. Tá ruim o negócio, joga um alho. Tá ruim o negócio, joga um parmesão, salva tudo. Não é? Tem a pizza marinara, que é maravilhosa. Você joga alho, tá feito. Olha, eu vou aqui, ó. Essa cebola pra gente. Ó. Você não conhece muito, como é que eu vou cozinhar? Imagina fazendo isso que você tá fazendo. Eu já tinha tirado uns 3 dedos pra fora. Não. Eu tô tão emocionado porque eu cortei a cebola do lado errado. Eu preciso ser sincero, porque quem tá vendo fala, ele não cortou do lado errado, eu cortei do lado errado. Eu juro que eu tô emocionado. Mas eu Tô também emocionado que você tá aqui. Ô, Preto. A turma me pergunta, televisão você treme na hora de entrar no ar? Não. Independente da importância do que a gente vai cobrir, falar não. Hoje, a exemplo de 42 anos, quando eu comecei, eu tô emocionado. Mas, ô, Preto. Eu tô emocionado, de verdade. Mas e isso não barato, né? Porque você fala, nossa, vocês não sentem aquele goosebumps, aquelas borboletinhas e tal. A gente se prepara para todo jogo como se fosse uma final de Copa do Mundo. Todo jogo. Sem dúvida. Então, quando você Todo e chega na qualquer final de jogo. Copa do Mundo, você já está se preparado a vida inteira. Jogo verdade. Série C, jogo que quase ninguém vai ver, uma emissora de menor alcance, uma partida que não é tão legal. Pô, Mas você tem memória boa, né? eu tenho. Por que eu toquei nesse assunto? Porque às vezes a gente estuda para um jogo nesse final de semana e você vai fazer o mesmo time daqui um mês, eu tenho que estudar tudo de novo. Você guarda muita coisa de memória? Muita coisa. Por isso que meus cabelos caíram. Assim, eu fui guardando, o seu cabelo foi caindo. Por quê? Você sabe qual foi o primeiro jogo que nós fizemos juntos Peraí, ó, você vê de Copa do Mundo? Não, de Copa do Mundo. Claro. Sabe nada. França, Holanda e Bélgica 0x0. Lembrou? Foi inesquecível. E era o meu primeiro jogo de Copa do Mundo. Você lembra os holandeses na porta do Estado de França, a gente querendo tirar foto, eles entravam, invadiam a foto, lembra Ele disso? fala que eu ia atrás, eu esqueci desgraçadamente que é isso, 98, não tinha máquina digital. Não tinha. Tem várias fotos muito divertidas. Nossas, de 98? Até lá que o Luciano conseguiu pra gente na Copa da França foi uma delícia. Foi uma delícia. Foi muito gostosa. O Mauro fazia uma coisa, era de uma dedicação de trabalho assim exemplar, né? Para todos os jogos que nós íamos juntos transmitir, por exemplo, Noruega e Escócia. Isso. Noruega e Escócia. A gente chegava no estádio em Marseille, vamos transmitir esse jogo, a gente dava a volta no estádio para achar um narrador primeiro escocês. Aí a gente tinha um gravadorzinho e falava para o narrador escocês, por favor, fale o nome de todos os jogadores da seleção da Escócia com a sua pronúncia. Você pra gente tentar fazer algo parecido. Né? Ponha para gravar e ouvir esse narrador. Depois ia na cabine da Noruega, narrador norueguês, a mesma coisa. Depois ele dava para eu ouvir e falava assim para mim, agora você narra com essa pronúncia. É só isso. O que a gente fala não é ralo, não rola. Por exemplo, né, o João, só o brasileiro português consegue falar aqui. Quase ninguém consegue falar de uau, não sai. Não sai. Então, alguma dessas desinências, algumas palavras não saem. Então você faz uma pronúncia, digamos, média. E hoje, ao mesmo tempo, o que a gente fazia na raça antes, né? Hoje você bota no Google e já sai a resposta da tua orelha, né? Quer dizer, ficou menos complicado. Não vou dizer que seja mais fácil narrar hoje, né, Pedro? Mas ficou menos complicado. Né? Ficou bem menos, porque hoje você tem os aplicativos também. Não, você tem um SofaScore, um Opta. Né? Você lembrou Esquema coisa? do time. Então, 98. É. Era uma das grandes glórias da minha carreira, esses 33 anos de jornalismo esportivo, era quando o Gerson pediu 1, 2 vezes, eu comecei a fazer todo jogo que ele ia fazer. Todo jogo que ele ia fazer, eu entregava para o Gerson praticamente as equipes desenhadas, né? Para ele pegar e citava, olha, tem um lateral esquerdo aqui do Chile que é legal. Hoje é tudo mastigado. Hoje tá tudo carnal. Hoje você liga o SofaScore, que é um parceiraço aí. E o cara tá lá e tem todas as métricas, todos os negócios. Hoje, realmente é menos complicado. Por exemplo, ontem à noite mesmo eu fiz um jogo, vai estar o jogo na TNT, Real Madrid e Milan de pré-temporada. Mas tem os caras novos dos dois clubes e os caras até novos mesmo, que você não conhece muito. Mas mesmo se não conhecer, hoje se dá uma apertadinha, 2, 3 negócios, você parece que você conhece o cara desde o berço, desde o teste do pezinho. Antigamente não, Pedro. Porque todo jogo a gente chegou, a gente mal tinha escalação. Entrava no ar, numa televisão sem escalação. E eu chegava para transmitir um jogo com mal e com medo, né? Porque levava um monte de recorte, de jornal e tudo mais. Falava, não sei onde eu vou pôr isso, porque isso aqui para ele derrubar, para ele rasgar, para ele pôr fogo na cabine. Botar fogo não, mas inclusive se tivesse fogo eu jogava água. A gente falou, mas não pegava, né?
Você já contou da água, Já contei lá do Uruguai. Contou da água. Derrubei, assim. Se quiser uma aguinha na cebola, também eu jogo daqui, ó. Isso eu sei fazer. Derrubar, quebrar as coisas, eu sou campeão. É. Ô, Mauro, vou fazer algumas perguntas para você Manda. aí, de bate-pronto, assim. Vai. Melhor seleção de futebol do mundo de todos os tempos, na sua opinião? É um dos próximos documentários que eu vou fazer junto com a produtora Ovo, em parceria com a Band. Ah, é? Vai chamar Salve a Seleção, Brasil de 70. Pedro. Brasil de 70? Primeiro para os caras que tinham, alguns que são nossos queridos amigos, que foram colegas, tipo Ribeirinho e Gerson, Tostão e tal. Mas assim, é um time que ficou 122 dias junto e jogou a bola que jogou. É o maior time não só do Brasil, mas a maior seleção de todos os tempos é o Brasil de 70. Com o Zagallo. O Zagallo, o treinador, foi fundamental. Ele assumiu o lugar do Saldanha em 16 de março, João Saldanha. foi campeão em 21 de junho de 70 e nesse tempo ele montou um time diferente e espetacular. O maior de todos os tempos, até porque ganhou 6 jogos na Copa do México, é o Brasil de 70. Qual foi o melhor jogo da seleção naquela Copa? Sim. Cara, é o Brasil-Itália, né? Porque Brasil-Itália, assim, né? a final, claro que a Itália vinha estropiada depois de uma semifinal fantástica contra a Alemanha na Cidade do México, sobretudo a prorrogação, que foi 4-3, um tempo normal, e mais 3 gols para a Itália e 2 para a Alemanha na prorrogação. E a Itália é uma coisa que não se conhece muito, não se comenta muito, mas é dever dizer, mesmo que a gente esteja aqui maravilhosamente na sua varanda, metade daquele time da Itália veio do mal de Montezuma, que é aquele desarranjo intestinal. Exatamente. Então, o time também estava debilitado fisicamente. Mas foi um show do Brasil, sobretudo na segunda etapa, e comemos a final que nos deu a glicemia. Aquela foi a partida mais completa do Brasil, até porque o Brasil e a Inglaterra foi um jogo até melhor, a Inglaterra jogou mais do que o Brasil. Eu ia fazer 2 perguntas, mas você já matou numa resposta só. Eu ia falar, melhor seleção de todos os tempos do mundo, a seleção brasileira. 70. 70. E eu ia perguntar melhor seleção brasileira de todos os tempos. Exato. Evidentemente que é 70. 70. E até interessante, porque tem muito se fala e não sem razão do time de 58, até porque lá você tinha um Pelé começando, tinha Garrincha, você tinha Didi, que foi o craque da Copa na Suécia, Newton Santos, um timaço. E eu perguntei para o Pelé, uma das grandes honras da minha vida foi ter sido curador do Museu do Pelé lá em Santos. Eu falei, Pelé, 50 e 70. Ele, mas não, quase não precisei terminar a pergunta que ele já respondeu, o time de 70. Porque a gente tinha mais tempo de preparação e ele falou, mas assim, e com humildade dentro do que é possível, eu estava mais maduro em 70. De fato, né? De fato. 58 tinha 17, 70 tinha 29 Começou anos. com 14 anos. Não, começou do planeta de onde veio o Pelé e começou. E já está, não sei se você me perguntar, mas não precisa nem dizer, né? O fato do universo, o maior do mundo é o Pelé. Deste planeta, para mim, o maior da história é o Messi. Messi, Mais do que Maradona. mais do que o Cristiano Ronaldo? Mais do que o Cristiano Ronaldo. Pelo seguinte, o Messi nasceu Messi. O Cristiano é o maior atleta que já jogou futebol. Ele é tão fabuloso, o Cristiano, que ele conseguiu superar muitas vezes o próprio Messi. Em números, em conquistas e tal. Mas o Messi é o maior encantamento. E vou além. Para mim, o Messi jogou mais do que o Maradona. No sentido de que o Maradona jogou mais bola, mas quem joga mais futebol é o Messi. Maradona é um gênio. Esse programa vai ser, Maradona foi mais esse programa vai ser exibido na Argentina e em Nápoles. Em Nápoles? Não. Em Nápoles. E vou dizer uma Aí coisa. eu quero ver se você volta a entrar em Nápoles. E Depois vou dessa dizer- declaração que você deu, que o Messi... Você disse Jogou que o mais Messi futebol. jogou muito... Você falou Não, muito não, mais. muito mais não. Muito mais do que... Não, você parecendo jornalista esportivo. pô. Jogou muito mais... Você falou muito mais do que Diego Maradona. É o Não, seguinte. você pode colocar que, 2 craques absolutos e tudo mais. Gênios. Não, eu vou dizer, Messi jogou mais futebol do que o Maradona, mas o Maradona jogou mais bola do que o Messi. E vou dizer uma coisa, até em termos comerciais, no momento do Milton Neves, essa camisa linda aqui do Milan é da Retrogol, é uma empresa de e-commerce que faz camisas de futebol Retrogol há 10 anos e que agora eu virei sócio da Retrogol Arena, que vai ser lançado em agosto. E a gente vai lançar outro agora, trabalho que você é outro tem? trabalho meu, e a gente vai lançar a coleção oficial do Maradona. A família do Maradona, a Retrogol entrou em contato e fez um acordo para lançar produtos do Maradona aqui no Brasil. Que bacana. Muito legal. Bacana. Por isso que entrei. Legal. Vou lá no Itaim e vai ter lugar para comer e o Preto vai cozinhar para a gente na Retrogol na TV. Vou, com o maior prazer. Aliás, na TV. Na varanda da Retrogol. o na Preto vai varanda vir. da Retrogol. O Então. papo tá tão legal com você Você aqui. ficou 4 horas e meia cortando essa cebola. Eu cortei errado a cebola, Não cara. nada, tá linda a cebola. Ah, tá linda, eu corrigi e tudo mais. Se eu soubesse como é que se corta a cebola. Eu olhei e falei, tá meio torto isso aí. Cortei a cebola. Esse aqui é o fungo que a gente já hidratou. Portinho lindo, maravilhoso. Exatamente. Coei, fiozinho de azeite. Teve outra coisa, tá ruim o negócio, joga azeite melhor. Coloca azeite. Coloca azeite bom e Sim. você corrige tudo. Mauro, maior time, melhor time de futebol
não de todos os tempos agora, Tá. que você transmitiu, que você viu, que você olhou, você fez um jogo, 2 jogos, você falou, pô, tô encantado com esse time. Foi, tivemos juntos também o Barcelona do Pepe Guardiola, O de Barça. 2008 a 12, é o maior time que eu vi na vida. O Maradona estava nesse time, né, Mauro? Não tava, não veio Não? com papo, não veio com papo, não. Tava exatamente Tava o melhor jogador do mundo. E o melhor treinador, o Pelé dos técnicos, que para mim é Guardiola. Guardiola. O maior que eu vi no Brasil, É. eu vejo futebol desde 72, né, nos estádios, depois estúdios a partir de 90. O maior que eu vi o Flamengo de 81, 82, que aliás é um dos livros que eu fiz com o André Rocha, e não deixa de ser o meu próximo lançamento literário, que é a biografia dos 70 anos do Zico pela Rose Cultural, parceria com a Placar. Esse é outro trabalho. Outro trabalho também que eu estou finalizando agora. Tá. É um maior time que eu vi, o Flamengo de 81, 82. Mas o Guardiola, de 2008 a 2012, com o Messi, com o Iniesta, com o Xavi, é o maior que eu vi. Foi espetacular. Espetacular, cara. Tive o privilégio de ver. Espetacular. Deu para ver também em loco, assim, pô, sensacional. Ó, e nós transmitimos também, uma época, um Barcelona com o próprio Pepe Guardiola. Sim, jogando volante, Né, com o Rafael Nadal, zagueiro. o goleiro era o português. O Vitor Bahia, logo Vitor depois. Bahia. Vitor Bahia. O Subizarreta um pouquinho antes. Exatamente. O Guardiola jogava muito bem, mas evidentemente é muito melhor treinador. Técnico do que foi Por jogador. exemplo, o Prieto. Eu vou saber em breve se ele é tão bom cozinheiro como ele é como apresentador e narrador. Rival, o Prieto. Eu fico contar dele até hoje me enche o saco que eu fico fazendo chamada na Globo. Até hoje. Aliás, é uma das coisas que eu faço. Eu sou curador da Internacional do Brasil, de produtos culturais da Inter. Da Inter? E também no Paris Saint-Germain. Não me pergunte como, mas eu faço as duas coisas. Pô, eu gosto dessa camisa que ele está usando aí, porque ele traz, inclusive, Olha a corneta, do homem. Que Real que é? Madrid 17 e 18. Tá certo. Real Madrid 17 e 18. Jogou muito. Ele adora o Real Madrid. Não falamos do Neymar ainda, né? Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, Jairzinho, Gerson, Gustavo, Pelé e Rivelino. Eu perguntei para esses 10. Vou te interromper só um minutinho. Manda. Sabe aquela coisa quando você está cozinhando? Fala, vamos colocar um pouquinho de vinho no Sim. prato? Mas vocês... Se você puder, coloca o vinho que você está tomando. Aqui, ó. Então, você sabe que tem um grande amigo meu, Juninho, que cozinha muito bem. Ele fala a mesma coisa. Como ele cozinha tão bem, eu tô com vocês, velho. Coloca o vinho. Desculpa, fala. Mas- Messi, Pelé, Pepe. Não, então, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Neymar. Jairzinho, Gerson, Gustavo, Pelé e Rivelino. Eu perguntei para todos eles, no ar e alguns fora do ar, se o Neymar jogaria com eles. Todos falaram que sim. O Neymar jogaria junto? Jogaria com todos, o maior time do Brasil, um dos maiores do mundo, o Santos da primeira metade dos anos 60, e o Brasil de 70 que a gente acabou de falar. Sabe aquela pergunta que fizeram para o Pelé uma vez? Falou, pô, Pelé, se você jogasse... Como é que é a pergunta? Se eu jogasse hoje, faria 3 mil gols. 3 gols, né? Não vou dizer que 3 mil, mas uns 2 mil, sim. O próprio Gerson, né, filho do canhota, o papagaio. Mas o Gerson pegava, dominava e lançava. Ele é tão genial, e ainda é até hoje, inclusive comentando, que Ele tem um canal dele lá, né, o Canhota. Maravilhoso, beijo pro Gerson. O Canhota. O canhota é maravilhoso, né? Sempre foi genial, falando como papagaio e jogando também. Pô, já pensou o Gerson aqui na varanda, cara? Então, Que legal, né? O O avião. O problema é o avião, né? Você lembra, a gente estava O problema é o avião. 98 foi uma das melhores experiências que eu tive na linha avião, porque eu tinha acordado em São Paulo a Paris que o Gerson dormia, morrendo de medo, e eu fiquei com ele conversando. Falei, vou aproveitar, né? Que sujeito maravilhoso que é o Gerson. O Gerson é um negócio espetacular, né? A gente é privilegiado, Brito, de ter visto. A gente viu pouco esses caras jogarem, mas você pode ver no YouTube, e ter convivido com esses caras. É verdade. Você tem razão. É bom essa vida de narrador, viu? Faz os vinhos dele, faz comida aqui, ainda bem que tem seus amigos que ele convida aqui. Esse meu último livro, já são 23 publicados, meu último livro vai ser Narradores. Eu vou escrever o que eu sei dos narradores e vou para uma ilha deserta. Você vai... Se eu voltar às histórias que eu sei, eu já ouvi. Então, com quantos narradores você já trabalhou? Pois é, eu já falei que eu trabalhei com 67 jogadores. Você sabe que eu tenho um levantamento, mas eu morro de medo de esquecer alguém. Porque, olha, Você sabe que teve um... Acho que é o Bubu. o Rodrigo Bueno. O Rodrigo Bueno. Ele tá colocando no Instagram dele, Mauro, como é que é? Você já viu lá? Os comentaristas, apresentadores com os quais ele já trabalhou. Que legal. Aí um dia eu liguei lá, briguei com ele, falei, pô, não tem meu nome. Aí ele mostrou, claro. Ele é apresentador, pô. Não, mas ele mostrou, falou, claro que tem, pô, você não enxerga. Você já viu.
Há mais de 31 anos que eu faço rádio e TV. Internet, Quantos anos você falou? Desde 91. Dezembro de 91 primeiro. Comecei como colunista na Folha da Tarde de esportes, durante a Copa de 90. Só não trabalhei de aberta na Globo e na RTV, porque na época não teve acerto. Tal. O resto eu trabalhei em todas as abertas e a SPN 2 vezes me convidaram, as 2 não deu para acertar. Ia trabalhar comigo, de repente. Ia trabalhar com você. Eu me lembro que a gente trabalhava ali nas nossas cabines no Morumbi, que eram vizinhas. Sim. A gente ficava batendo papo pela janela. Isso nunca vou esquecer. Em 95 eu estava no Sport TV, uma confusão de venda de direitos, né, da Federação Paulista com a TVA, não era nem a SPN, era a TVA Sport. Era TVA. E lá Sport TV. E aí toda vez eu virava pro Prieto. Lá não era Top Sports, alguma coisa assim? Não, né? Não, era Top Sports em 93, mas já era Sport TV quando eu fui para lá. Já era Sport TV, em janeiro de 95, isso era da TV Gazeta. E toda vez eu virava, eu brincava, que é verdade, um jogo em Limeira entre Inter e Corinthians, estou lá no jogo e tem um oficial de justiça para trancar, para sair do ar o Sport TV na transmissão no Paulistão. E aí tinha um advogado do Sport TV na cabine, parece que brincava. E a gente também tinha. Também, né? Eu brincava, porque assim, narração, Nivaldo Preto, comentário, sei lá, Mauro Becker, equipe jurídica, tinha que botar o nome, porque o cara era mais importante que a gente. E até por conta disso a gente brincava, eu brincava com o Preto, eu falava, Preto, que cai o sinal de vocês, tá? Você, claro, é verdade, era uma anotação. Semifinal do Paulista 95, estamos no Brinco de Ouro, em Campinas. Carlos Fernando narrando, eu comentando, cai. Não lembro que problema, que é o nosso sinal. Não tinha como a gente continuar fazendo o jogo Guarani Mojimirim pela semifinal do Paulista. E no mesmo momento, o jogo que era de vocês, da TVA, que era São Paulo e Palmeiras e Ribeirão Preto. A gente teve que transmitir o mesmo jogo com vocês, só que direto da cabine do Brinco de Ouro, que não era cabine, a gente ficava no meio da torcida. Estava em outro espaço, Por sorte, o jogo de vocês foi 0x0, porque saía gol lá. Em Campinas a gente não narrava. Agora imagina a bola tá rolando e São Gol e Ribeirão Preto, o Carlos Fernando tem que narrar. Do nada, né? Do nada, sai do nada. E graças a Deus não aconteceu, mas culpa minha. Ficava rezando, buzinando, ia cair o sinal da TVA, caiu o nosso do Sport TV. A gente se separou quando a gente estava no Fox Sports, né? Foi. Nós fizemos um programa juntos, muito legal. Foi. Boa Tarde, Fox. Boa tarde, pô, foi muito legal com a queridíssima Karine Alves. Karine Alves, foi muito legal, de 15 até eu sair, né? Até eu sair 16. Até você sair. Eu tive que sair para ter você saiu em 16? Saí dia 30 ou 30, eu nunca sei se... Outubro tem 30 ou 31? Já sei. Era o último dia de outubro. Não, eu já sei o que aconteceu. Ele foi que nem eu também, pode ter que botar os dedinhos aqui para saber como é que é. Não, eu já sei o que aconteceu. Foi quando a Fox se mudou para o Rio de Janeiro. Isso. Eu teria de ser obrigado a ter condições pessoais, mais do que profissionais, de ir para o Rio. E ali o que aconteceu? Então, a Fox, a gente estreou lá o estúdio exatamente nas Olimpíadas de 2016. Então foi esse período. Opa! Olha aí. Falar do mal que derruba as coisas, cara. Olha aí. Eu tenho certeza absoluta que o Preto nunca derrubou nada, mas olha aí, o jeitosismo atrai, velho. Olha, caiu. Atrai. Minha mulher derruba as coisas, ela não era tão... Caiu o meu misturador aqui, ó. Não. Mas eu tenho, assim como na televisão, eu tenho stand-by. É fundamental. Cai o sinal, ou alguém fala que cai o sinal, cai o próprio. Né? Aqui, ó, tem o stand-by. Tem uma história com o Rodrigo Bueno muito divertida. Eu tava falando, sério, caçando Pokémon mesmo, lembra? No auge daquela de caça Pokémon. Caça de Pokémon, que você lembrou, cara? Eu não lembrava. Saí lá do estúdio, lá do maravilhoso estúdio novo da Fox no Rio, lá na Barra e tal. E tô realmente caçando um Pokémon, mas ao mesmo tempo mais esperto ainda, caçando Pokémon e pedindo um Uber, né? Quando eu não percebo, deu a cabeçada na árvore, no galho da árvore, né? Puta, bate a cabeça, não sei o que lá, que anta, né? Não sei o que lá. Isso era tipo 1h30 da manhã, dia de semana de Olimpíada. Aí eu saio e continuo andando. Tem a árvore da frente, o que eu faço? Eu dou outra cabeçada na árvore da frente. Buscando o Uber, não, agora o Pokémon. E nisso tem um carro que estava vindo que para, o cara abre a porta e cai no chão. Era o Rodrigo Bueno. Porque ele viu a primeira cabeçada e viu a anta bater a segunda vez, cara. Caçando Pokémon, pedindo Uber, 1h30 da manhã, depois de 500 horas de trabalho. Mas foi muito legal o Olimpíada, cara. Bom, aqui na Polenta, agora, nós vamos trazer o creme de leite. Que é o que trouxe. O Mauro que trouxe. Que isso é espátula? Porque eu tô aprendendo umas coisas que eu não sabia. Como é que chama o negócio lá que caiu? Fouet. 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 Chama isso.
Deve ser um prato de comida francesa. E também eu vou aproveitar e deixar muito claro, a culinária italiana dá de 200 na francesa. Pronto. Eu concordo com você. Pelo amor de Deus. Arruma uma confusão danada aqui. Mas... Exato. Bom, aqui a gente preparando o nosso porcini. Tá bonitão, né? Vou trazer aqui umas raspas de noz moscada. Ótimo também, já cortaria o dedo se fosse raspar Aqui, né? Para trazer um sabor. E um sambinha também, né? Você colocou um creminho de leite ali, noz moscada. É um casamento perfeito. Perfeito. Forno pré-aquecido. Forma untada de azeite ou, se você quiser, de manteiga. Você prefere azeite? Aqui eu coloquei azeite. Eu prefiro azeite também. Também? Dúvida também, azeite é sensacional. Olha aqui, ó. Que minha consistência. Olha aqui. Bem cremosa, do jeito que o seu Joelmir Betti curtia. Que mais curtia. Né? Embora ele tinha uma coisa que era engraçada, ele falava, quando ele gostava de uma coisa, ele falava, isso aí é crocante. Crocante? Qualquer coisa fosse crocante. Mesmo que não fosse. Mesmo que não fosse. Mas a polenta, ele preferia a polenta assim, a polenta crocante. Até bem um espetáculo, né? Polenta é demais. E a paixão do seu Joelmir por futebol, hein, Mauro? Cara, o que me fez estar aqui com você, né? Né? Mais do que o jornalismo, é a paixão pelo futebol. Na verdade, é a paixão pelo Palmeiras que me fez gostar do futebol, que me fez gostar do jornalismo esportivo. E até nisso o seu Joelmir era muito melhor do que eu, como jornalista, como palmeirense. Tanto ele era muito mais palmeirense do que eu, mais brilhante, mais tudo, porque foi a paixão pelo palmeirense que levou para fora do jornalismo esportivo. Em 1962, Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras empatou um derby no Pacaembu em cima da hora com um gol do Zeola, 3-3. E meu pai, em nome da Sociedade Esportiva de Jornalismo, começou a distribuir banana para a torcida do Corinthians no meio do reservado da tribuna de imprensa do Pacaembu. Resultado, com razão a torcida queria bater naquele insolente jornalista, teve que sair com uma viatura coincidentemente da Rádio Pan-Americana, que depois seria a Jovem Pan, do Milton Galdão. Foi a redação do jornal onde ele trabalhava, que se chamava O Esporte. Fez a matéria que ele competia, acabou de datilografar e publicar a matéria. E aí datilografou a matéria de demissão dele do jornal e do jornalismo esportivo. Ele falou, cara, eu não consigo ser minimamente isento para ser jornalista esportivo. E como é que é aquela história? Era no vestiário do Parque Antártica ou é lá no novo centro de treinamento lá? Da frase? Da frase dele. A frase é uma frase, na verdade, que ele aprendeu como coroinha e secretário do Padre Donizete, uma frase de São Tomás de Aquino que era assim: explicar a existência de Deus para quem acredita é desnecessário. Para quem não acredita em Deus, explicar a existência dele é impossível. E meu pai adaptou aquilo ao Palmeiras. E ele, num dia que ele estava apresentando, evento até muito importante, tanto ele quanto eu, mas mais ele do que eu, a assinatura de contrato da W Torre com o Palmeiras para a construção da Allianz Parque. Que ano foi isso, hein? No final de 2007. O meu pai apresentou o evento e falou essa frase sobre um determinado momento lá. E estava presente o então vice-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, que adorou a frase. Beluso era o presidente. Não era, ainda era o Della Mônica. Foi antes do Beluso. Della Mônica, exatamente. O Beluso foi fundamental no processo mais uma vez, mas a assinatura ainda foi com o Della Mônica. Aí o Paulo Nobre, depois de um tempo, ele começou, pagando olhar do próprio bolso, esse apaixonado que é o Paulo Nobre pelo Palmeiras, ele resolveu fazer a forma dos vestiários, tanto do visitante quanto do mandante do Palestra Itália. E aí me ligou e falou, cara, posso usar a frase do seu pai no vestiário? Eu falei, pô, deve, né? Deve. E aí ficou uma frase famosíssima, tanto é que esteve no Palestra Itália de 2008 a 2010, quando o estádio veio abaixo para que fosse construído o Allianz Parque. No Allianz Parque, essa frase está no escritório da W Torre, estava na antiga sala de imprensa que se chamava Joelmir Betti, está no Museu do Palmeiras, que é a taça Joelmir Betti com a frase ali escrita, e está na Academia de Futebol, tanto é que o Abel Ferreira usa muitas vezes a frase. E aí, evidentemente, pegou a frase, né? E é uma das tantas coisas que meu pai deixou muito mais importantes do que eu no jornalismo esportivo, rapidamente, e pela paixão, claro. E aí eu também sou excomungado muitas vezes pela torcida do Palmeiras, que eu digo que essa frase, claro, é do Palmeiras, mas pode ser, no fundo, para qualquer clube. Porque a paixão por um clube é uma paixão incondicional. Pela comida, pela família. Não é, eu sou mais torcedor que você, ou a minha torcida torce mais que a sua. Não, é paixão, velho. Você vai ficar medindo paixão, amor? Não tem como, né? Não tem como. Você pode usar o Palmeiras para qualquer um. Mas meu pai, evidentemente, popularizou a frase. Ô Mauro, eu me lembro que quando nós começamos, na nossa carreira, trabalhar com o futebol... Sim, na Copa de 34. Copa de 34, não se falava o time do coração. Não é difícil. Né?
não se falava, ninguém revelava e tudo mais. Isso foi mudando com o tempo, Mauro? E a gente foi evoluindo, porque assim como na política, jornalismo político, você também fez também muito tempo apresentação, com coragem e tal. Tá na cara do time que partidos políticos ou viés político de comentários de política. Você tem alguma coisa contra a grana Padano? Tudo a favor. Tudo a favor? Sim. Então, tá. Grana Padano ou Palmeiras? Claro que é o Palmeiras, mas olha. Grana Padano, meus filhos. Troco meus filhos por 2 Grana Padano, fácil. A cachorra ia falar, mas não. Mas enfim. O Preto, assim, o clubista não é um cara, não querendo me defender, mas já me defendendo, que há 33 anos sempre assumiu o clube que torce. O clubista é um cara que muitas vezes não assume o time que torce, como todo mundo sabe, torce para um time da Inglaterra, de outro país, e distorce ou torce contra o clube que ele não gosta. E esse é o clubista. Eu tenho vários colegas, amigos ídolos que são assim. Então, não, sempre fui palmeirense, você pode falar que eu sou clubista, não tem problema nenhum. Mas eu, por exemplo, até na minha condição de palmeirense bem declarado, de filho de um gigantesco palmeirense como meu pai, eu tenho mais problemas ao ir ao Allianz Parque do que na Neoquímica Arena, na Vila Belmiro, no Maracanã. Eu torcendo Palmeiras quer que eu seja um porta-berro dela. Porta-berro? Mas eu sou, Tanto é que eu estou fazendo livro do Zico, já fiz livro do Flamengo, já fiz livro do Atlético Mineiro, trabalhos para o Botafogo, Inter, Grêmio, Cruzeiro e tal. Me viro. Mas assim, eu acho legal que as pessoas possam se assumir. Eu trouxe aqui um parmesão, lascas de grana Padano, que depois eu vou colocar no teu prato também. Não, mas claro. Eu sou louco por esse forno aqui da Macon, porque ele... Primeiro que ele é pequeno, né? Ele é pequeno. Ou seja, ideal, né? Vamos dar essa gratinada, a temperatura dele sobe rapidinho. A Macon está aqui com a gente, né? A Casa Flora está aqui com a gente, com o azeite trufado ali, da polenta, o vinho. E me fala uma coisa, você nunca teve problema com o torcedor, com esse negócio de Eu tive mais com a torcida do Palmeiras do que qualquer outra torcida. Muito mais, muito mais. Tanto é que uma vez eu fui num camarote do Corinthians lá, e falou, cara, você deu mais autógrafo, tirou mais selfie do que o Neto vindo pra cá. E assim, eu sou o jornalista hoje que mais tem produtos culturais, entre filme, documentário, exposição, museu, de outros clubes sem ser o meu. Fora os que eu faço com o Palmeiras, né? Porque eu tento ser minimamente isento, imparcial, objetivo, embora assumidamente, desbragadamente palmeirense. Eu sou embaixador do centenário do Palmeiras, Dudu, Ademir da Guia e Ivair Marcos. Eu joguei no mesmo nível dos caras. Eu apresentei 5 banquetes do Palmeiras, inclusive a festa do centenário na Praça da Sé. Eu fiz 9 livros do Palmeiras e de palmeirenses. Os 3 documentários oficiais eu fui um dos diretores, roteiristas também. Eu apresentei o evento de inauguração do Allianz Parque em 14. Eu fiz coisas que acho que nenhum outro cara do Palmeiras fez e ao mesmo tempo fiz para outros clubes, né? O texto que estava no centenário do Corinthians era meu, não era do Juca Kfouri, na Gaviões da Fiel. O livro do Flamengo de 81 é meu, oficial. Assim, desbragadamente palmeirense, assumidamente palmeirense, eu acho que isso não é que me faz melhor, mas o pessoal fala, deixa eu ver o que esse palmeirense desgraçado está falando. E aí o trabalho fica. Mas eu sou muito mais cobrado pelo palmeirense, inclusive pelo Mauro Betti. Eu primeiro sou palmeirense, depois sou Mauro Betti e por último eu sou jornalista. Silvana gosta de futebol? Adoro e graças a Deus é Palmeiras. Aliás, se não fosse Palmeiras, a gente não era casado. Tornou-se palmeirense ou já era? Não, já era. A mãe é palmeirense, a filhota, a Manuela, a caçulinha, muito palmeirense. Os meninos? Os meninos, o Lucas e o Gabriel, evidentemente, se não fossem, teriam uma outra família, né? Eles podem ser o que querem, eles até exageraram nisso. Mas digo que ser palmeirense. Preto, não daria certo se eu tivesse filhos que não fossem palmeirenses. Essa é uma manchete. Esse é título. Eles seriam deserdados, eles sabem, eu agradeço muito a mãe deles, mas sobretudo meus pais que os ajudaram também. E vou dizer uma coisa, teve um relacionamento que tinha grande chance de dar certo quando eu percebi que ela era muito corintiana e falei, não vai rolar, não começou nem nada. E deu certo, porque é o seguinte, ela é casada com um grande palmeirense, acho que mais palmeirense do que eu, eles têm 4 filhos. Os 4 são corintianos. Os 4 corintianos? E você sabe como é que é. A gente que trabalha com essa coisa, a gente não está nas grandes vitórias, nas grandes derrotas, dos empates, a gente está trabalhando. Então a gente não está naquele momento que a gente tem que abraçar ou ser abraçado. Muitos dos nossos colegas perdem o filho para outros times. Sem dúvida. Vários exemplos. O próprio Galvão Bueno, de novo citando, os filhos eram Fluminense, né? Tricolor. Então, por quê? Porque o pai nunca está com ele. Eu, dentro do possível, tento estar em jogos, tal, ligo, mando zap, enfim, que seja.
Mas seria uma tragédia se meus filhos não fossem palmeirenses. Antes da gente falar de seleção brasileira e Carlo Ancelotti, você trabalhou em alguma transmissão de final de campeonato envolvendo o time do Palmeiras? Preto, 12 de junho de 93, o Dia da Paixão Palmeirense, que é meu primeiro documentário, uma das biografias junto com o Fernando Galupo, que eu escrevi do Evair, né? Só porque é o meu primeiro documentário oficial, dirigido com o Jaime Queiroz, ali na produtora Canal Azul. É a grande vitória do Palmeiras. Então, assim, pra mim é inesquecível. É um dia de maior alegria da minha vida. Assim, E como é que foi trabalhar nessa transmissão? Cara, Controle, descontrole, concentração, foco. Como é que funciona tudo isso? Sabe por quê? Até acrescentar uma coisa a mais. Às vezes eu brinco em casa com a minha esposa e meu filho. Meu filho adora esporte. Jogou bastante futebol e tudo mais, aí se envolveu com o handball, com o vôlei, agora está curtindo o basquete, aquela coisa de pré-adolescente que vai testando, vai conhecendo de tudo. E às vezes ele fala assim, papai, você já pensou você narrar um jogo comigo? Eu na quadra, eu no campo? Eu não consigo imaginar. Não. Imagina o Wilson Fittipaldi, o Wilson. narrando o filho ser campeão, campeão mundial em 74 Fórmula 1. O cara não tem igual. Exatamente. Mas assim... Mas me fala do seu foco numa transmissão. Assim, tem até imagens, por exemplo, das transmissões da Jovem Pan, que tá lá minha cara de pastel. O Palmeiras faz um gol, é a mesma cara. O Palmeiras toma um gol, é a mesma cara. Assim, o pessoal, como é que você consegue? Você tem uma ideia, um gênio como o professor Miguel Nicoleles, ele falou, Mauro, eu preciso conversar com você a respeito da sua não reação nas transmissões da Jovem Pan quando sai gol do Palmeiras ou o Palmeiras toma gol. Cara, eu não sou pago para ser palmeirense, até porque não tem preço. Sou pago para ser jornalista. E tô lá, tipo, eu consigo me segurar. Mas em 93, o Palmeiras não era campeão de 18 de agosto de 76 até aquele maravilhoso sábado, Dia dos Namorados, Dia da Paixão Palmeirense, 12 de junho de 93. Eu estava pela Rádio Gazeta, narração do saudoso Enio Rodrigues, comentários do monstro sagrado Pedro Luiz Pauliello e eu. E o Pedro Luiz, palmeirense como eu. A última transmissão do Pedro Luiz como narrador tinha sido a final de dezembro de 74, contra o Corinthians 1-0 do Paulista. Na hora que o Zinho, grandezinho, faz o gol de pé direito, 1-0 contra o Corinthians, eu só sinto o seu Pedro devia ter quase 80 anos na época. Ele me aperta a coxa assim, sem poder comemorar. Eu falei, velhinho, cara. Pois é, quando o Parmeira do nosso palestra, né? E ele nasceu na época do palestra. Pô, assim já me deu uma liberdade. Mas o Preto, assim, eu disse para comemorar depois. Eu realmente, e você tem as imagens da Jovem Pan, tem o que viralizou ultimamente de novo, a final que eu fiz pelo SBT, Palmeiras e Flamengo da Libertadores de 21, que a gente estava lá no Uruguai. Foi feita uma edição muito legal e com boa vontade, como se fosse no gol do Davidson me emocionando. Mas, na verdade, não é na hora do gol do Davidson. Né? No gol do Davidson não tem imagem. Tendo o apito final, eu gravando um vídeo para deixar para o meu filho, o caçula, que estava no Estádio Centenário, com a minha filhota, com a minha enteada Manuela, também na arquibancada, com meu primo e meu amigo. Eu estava gravando para minha mulher e, na hora, para minha mãe, e lembrei do meu pai. Então, eu me emociono bastante. Mas, assim, fora isso, velho, não. Porque quem é muito mais cobrado são vocês, narradores. É verdade. Você sabe que eu acabei de receber uma mensagem agora de uma pessoa muito querida, anônima, né? A gente está falando de tanta gente aqui de rádio, televisão e tudo mais, mas que é fanzaça do Mauro, adora, é apaixonada pelo Mauro, e outros jornalistas esportivos, né? Por exemplo, o Milton Neves. Eu já sei que é a nossa amiga. A Sandrinha! Ela mandou um beijo pra nós. A Sandrinha é maravilhosa, cara. A Sandrinha é muito especial, né? A Sandrinha é maravilhosa. A Sandrinha é fantástica. Sandrinha, beijão, Sandrinha. Maravilhosamente, você é fantástica. Estamos devendo um cafezinho com a Sandra. E a Sandra também, junto com ela, trouxe uma pessoa maravilhosa, que é a Jordana Araújo. Que é uma amiga da Sandra também, uma grande ouvinte nossa da época da Rádio Bandeirantes. Posso ir servindo? Deve, por favor. Muito bom. E a Jordaninha, ela virou jornalista. E hoje ela trabalha na Rádio Band News, trabalha na TV Bandeirantes e trabalha na Copa do Mundo Feminino com a Casa TV, cara. Ah, é? E é uma ouvinte nossa que virou essa baita jornalista que é. Então, o Preto, os maiores prêmios que a gente tem, mais do que com o Mix e a CESP, é você ter o carinho e a amizade de pessoas como a Sandra, como a Jordana e outras tantas. É isso mesmo, exatamente. Ó, vou trazer um pouco mais aqui de grana pagando, tá? É a única coisa que eu posso falar como consumidor, não como chefe de cozinha. Tá ruim? Põe grana pra dano. Tá maravilhoso como vai estar? Põe grana pra dano. Grana pra dano. Aqui, ó, umas lascas generosas. Por que eu não consigo fazer isso? Por que só o Preto consegue fazer? Eu tenho um igualzinho a esse. Sim. Eu sempre quis fazer até pra pizza, velho. Bom, hoje
Quem faz a prova do prato especial Prieto na varanda é Mauro Betti. E esse é fácil, porque tem uma história séria do Frank Sinatra tentando abrir uma geladeira que estava travada no comercial ao vivo, como se fazia nos anos 60. A geladeira estava fazendo não sei o que lá. Não abria. E tem hoje na internet, você tem várias coisas, a pessoa, né, num programa como esse, vai depois provar, faz aquela carinha. Boa, passa por baixo da mesa. Olha lá. Aí. Tá bem quente, hein? Fala da tua vida que eu vou só comer agora. Assim. Mas eu não vou comer de joelhos porque essa expressão tá errada. Ficar de joelho dói pra cacete. Não dá, né? Cara, muito bom. Mauro, tá cremosa, como você Não, tinha pedido? Como eu tinha pedido, como o velho Jomir assina lá de cima, velho. Se você falar mal, a culpa é tua. Mesmo. Tem que ser um Jomir muito bom, velho. Viva Joey Betti, Eu sou o viva Valdomiro. seu Valdomiro. E ó, já estamos escalando para os próximos convidados também. Vamos fazer Vamos fazer também. Todos os papais que estão ligados aqui na nossa varanda, o nosso Chianti, que harmonizou bem, né? Ficou show aqui com o prato. Dom Giovanni. Só mais uma coisinha com você aqui. Seleção brasileira, técnico, Carlo Ancelotti, ele vem. Eu acho que ele vem, e ele tá fazendo certo, faz um pouco de jogo de cena e pode esperar. Em 58, o Fiola levou 2 meses para o Brasil ser campeão. Em 62, o Aimoré Moreira trabalhou 13 meses. Em 70, o Zagallo trabalhou 3 meses. No Tetra, eu tenho um tempo mais longevo, de outubro de 91 a 17 de julho de 94. O Filipão, menos de 1 ano. Mas é uma bagunça, faz de qualquer jeito e dá para ser. É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Pessoal da Casa Flora, Macon, Maços Macon, Estoniolo, um beijo para O você. Ratão tá lá ainda? Quem? Não, na O Casa Ratão tá Flora? lá. Marcelo Ratão tá lá. Apesar do Ratão, não, Casa Flora é mais. Parceiraço. Bom, eu vou parar agora porque o Mauro não para de mastigar. Mauro, dá um beijo. Obrigadão. Beto, tão bom quanto você. Sucesso para você. Família. Felicidade. Viva, pessoal. Thank you.